vocês estão bem? E aí, como vocês estão? Animados para mais uma aula? Professor Wellington aqui, mais uma vez juntos para nós vermos aí capítulo 11 do nosso livro Os Governos Militares e hoje o quarto governo, o quarto presidente aí com Ernesto Geisel, ok? Então, nós já vimos aí alguns presidentes, no último nós vimos ali no Garrastazu Médici as conquistas, né, esportivas ajudando no seu governo, a questão do milagre financeiro e agora nós vamos ver o que aconteceu no governo de Ernesto Geisel, ok? Vamos lá então, mais uma vez juntos aí em mais uma aula. Vamos lá? Então, após o presidente Médici aí terminar o seu mandato em 1974, nós temos o quarto presidente iniciando de 1974 até 1979 e este será o general Ernesto Geisel. O período dele à frente foi marcado pelo início do movimento de abertura política. Segundo as palavras do próprio presidente, né, o processo deveria ocorrer de uma forma lenta, segura e gradual. A abertura não deveria ser rápida demais para que pudesse ser controlada. Assim eles poderiam evitar, né, a volta daquela ameaça subversiva. Precisavam também que essa abertura ela fosse mais gradual, controlada pelos militares, né, que continuavam sendo os maiores responsáveis aí pela segurança do país. Então, toda essa cautela que existia aí fez com que o governo de Ernesto Geisel alternasse momentos de relaxamento e de endurecimento no trato à oposição. Sempre que eles percebiam um excesso por parte da oposição, o governo tentava corrigi-los. Então, essas ações de correção foram muito utilizadas contra a oposição. Citando um exemplo, né, disso que nós acabamos de falar aí, a morte do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manuel Fiel Filho, que ocorreram em independências militares, né, custou a demissão do general que era responsável pela região onde esses episódios ocorreram. Muitas outras prisões irregulares, torturas, desaparecimentos, o que foram omitidos, não resultaram em qualquer punição, mas esse aí nós tivemos essa punição aos generais envolvidos aí, ou ao general envolvido. No início do seu mandato aí, no início do mandato do Geisel, ocorreram eleições para o poder legislativo e o MDB, o partido de oposição na época, né, conseguiu muitas cadeiras ali no Congresso Nacional, assim ele conseguiu aumentar a sua representação. Visando conseguir frear esse crescimento, sob o comando do ministro da Justiça Armando Falcão, o ministro da Justiça no período, foi editada em 1976 a Lei Falcão, né? Essa lei tirava a interatividade dos candidatos com o eleitor. Então o candidato ele já não tinha mais esse contato com o eleitor, né? Quando ocorria propaganda eleitoral ou no rádio ou na televisão, os candidatos não podiam falar. No caso da TV, a foto do candidato aparecia ao lado da sigla, né, do seu partido e o número, com um mesmo narrador apontando os principais planos aí que eram explicadas em algumas palavras apenas. Então, não tinha mais essa interatividade entre os candidatos e o eleitor. Já no ano seguinte, né, a Lei Falcão, foi outorgado o pacote de abril, que estendeu mais uma vez aí o mandato eleitoral, então de 5 para 6 anos, além de estar criando uma figura do Senado, do senador biônico, né? Esses senadores deveriam ser nomeados para o cargo pelo próprio governo, compondo 1/3 do total do Senado. Os outros 2/3 do Senado seriam eleitos entre os candidatos do MDB e da Arena. Então, para alcançar a maioria, o MDB, que era a oposição, deveria eleger muito mais senadores do que a Arena, que era a situação, pois todos os senadores biônicos eram automaticamente do partido da situação aí, né? Então, todos os políticos que haviam chegado ao poder sem passar por um processo eleitoral, como vários governadores, prefeitos,
também representavam o grupo dos que vieram a ser conhecidos como políticos biônicos, né? Então, a oposição precisava correr aí para conseguir uma maior votação, já que essa parte do Senado já era do poder, aí já era da parte da situação. Então, representando um momento de abertura desse regime, nós vamos ter o iniciamento, né? Iniciou-se então o relaxamento da censura. Ainda não era permitido criticar de fato o governo, porém o que se conhecia como censura prévia, né? A presença nas editoras de jornais, nas revistas, né? Aqueles censores, aquelas pessoas que estavam lá para fazer essas censuras, ela praticamente acaba. Então, cada mídia deveria fazer a sua autocensura, então evitando algum tipo de intervenção por parte do governo. Outra medida que estava ligada à lenta e gradual abertura foi a revogação do AI-5, do Ato Institucional número 5, que ocorreu nos últimos 5 meses aí do período de Geisel no governo. Quando nós olhamos para a economia, no início do mandato, o Geisel implantou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, né? O segundo PND. Várias medidas elas foram tomadas para incentivar o desenvolvimento nacional. Por exemplo, os setores industrial, da construção civil e principalmente o setor energético passaram a receber grandes investimentos. Um acordo de transferência tecnológica nuclear entre Brasil e Alemanha foi assinado, originando o projeto e a construção da primeira usina nuclear brasileira lá em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Já com o objetivo de superar a vulnerabilidade brasileira diante dessa crise internacional do petróleo, né? Estamos neste período passando por uma crise não só no Brasil, mas mundialmente aí, né? Na questão do petróleo, o governo brasileiro instituiu o Proálcool. Foi o início aí do pioneirismo brasileiro na produção de álcool combustível. Quando nós olhamos as relações internacionais, o presidente Geisel procurou mais independência em relação à política externa estadunidense, inclusive restabelecendo as relações diplomáticas entre o Brasil e a China comunista. Ele buscou maior aproximação com nações europeias e africanas também, né? Na política interna, ele procura se aproximar um pouco mais com tolerância, né, aos movimentos populares, isso já próximo do final do seu mandato. Então, ele procurou aí se aproximar desses movimentos populares, concedendo um pouco mais de tolerância. Nesse contexto, lá na região do ABC Paulista, né, de Santo André, São Bernardo, São Caetano, vai surgir a liderança de um personagem aí que se tornou mais tarde presidente do Brasil, mas surge neste período aí o Luiz Inácio da Silva, que todo mundo conhece como Lula. Então, como sindicalista, ele começa a incentivar e liderar os movimentos de greve, que logo foram reprimidos. A abertura política tinha que se manter, segundo os militares, de forma lenta, gradual e segura. Então, para toda e qualquer manifestação ainda existiam limites bem definidos neste período. Então, Lula ultrapassou esses limites algumas vezes e o resultado foi a sua detenção logo no início do governo Figueiredo, que é o próximo aí que nós iremos falar na próxima aula. E o Lula vai ficar aí preso aproximadamente por um mês. Bem, galera, chegamos então ao fim, né, de mais um governo aí, de 1974 a 79, Ernesto Geisel. Agora, na próxima semana, nós vamos ver o quinto e último governo aí deste período militar, o governo Figueiredo. Nós vamos ver aí como foi este período, ok? Então, eu aguardo vocês na próxima semana. Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas. Se quiser deixar algum comentário aí falando sobre o que nós podemos mudar, o que melhorar nas nossas aulas, deixem aí nos comentários e nós vamos vendo, ok? Galera, próxima semana, quinto presidente aí, o último presidente desse período militar, ok? Então nos vemos na próxima semana, fiquem com Deus e até lá!